Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno, esse aqui é meu colega Vladimir e nós somos monitores no espaço Arte, Ciência e Cultura da Univasf, o EACC Univasf. E hoje a gente vai falar um pouco sobre tensão superficial, não é isso? Isso, tensão superficial. E o que é a tensão superficial? Bom, tensão superficial é um fenômeno muito curioso, né, que permite, por exemplo, que alguns animais, né, insetos, eles caminhem na água sem afundar. Não só E, insetos, né? eu não caminho sobre a água. É bom não tentar. E também explica por que, por exemplo, as gotas de água são sempre redondas. Né? Então, para saber mais, né, acompanhe esse vídeo. Continua esse vídeo e roda a vinheta. Bom, a água é uma substância vital para todos os organismos, né? E ela ocupa mais 70% da superfície da Terra, na forma de água doce, salgada, gelo, vapor, nuvens, né? Entre outros estados. A gente tem um vídeo aí só sobre os estados físicos da água. E apesar dessa importância, né, a água ela também é uma molécula relativamente simples. Ela é formada apenas por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E outro fato interessante sobre a água é que talvez você já tenha percebido no estado líquido, ela se comporta como se tivesse uma pequena película na superfície. E aí isso é bem visível quando a gente enche um copo de água, enche algum recipiente com água até quase transbordar. E aí dá para perceber o final do recipiente e um pouco de água fazendo uma espécie de cúpula por cima disso. Assim. Exatamente. Aí você consegue perceber o final do recipiente e essa cúpula de água. E aí outro exemplo também que a gente pode falar sobre isso são os insetos, pequenos insetos, como a gente já citou na introdução, que eles conseguem caminhar sobre a água, sobre a superfície da água. A força, né, que a gente pode dizer que estica, é como se tivesse uma película, né? A gente olha aqui para esse copinho d'água, né, que a gente colocou até em cima, né? E como o Breno falou, ela fica um pouco acima, né, de água e não cai. Caiu agora porque eu estou mexendo errado. Isso mesmo. A força que estica essa película e faz com que até alguns insetos consigam andar por cima da água é o que a gente chama de tensão superficial. Né? É uma força muito significativa e, como a gente falou, ela consegue fazer com que algumas coisas mais pesadas que a própria água sejam sustentadas. Né? Vale lembrar que isso é diferente da razão, por exemplo, pelo qual os navios ou outros objetos mais pesados flutuam. Né? Isso a gente vai explicar no próximo vídeo. Tá? É um fenômeno diferente aqui, beleza? E para entender como é que esse fenômeno da tensão superficial funciona, né, a gente tem um pequeno experimento aqui para demonstrar para vocês. Tá? O que a gente vai precisar aqui é de um copo com água, basicamente. Vocês podem repetir em casa esse experimento, é bem tranquilo. Né? Uma agulha, que a gente acho que tem nesse pote aqui. Temos tá? agulha. E um pouco de detergente, né? E vamos mostrar para vocês como é que isso funciona. Bem, na primeira parte aqui a gente vai demonstrar a tensão superficial, como os insetos conseguem andar por cima dela. Então, o que é que vai acontecer aqui agora? A gente vai demonstrar como alguns insetos eles conseguem caminhar por cima da tensão superficial da água. E aí, nisso, lógico, os insetos eles são bem leves, a ponto de não conseguirem romper essa tensão. Então, para essa experiência, a gente vai utilizar uma agulha. A gente vai tentar colocar ela com cuidado para que ela passe por cima da tensão superficial da água. E aí, como você consegue perceber, flutua. E aí, esse é o mecanismo pelo qual os insetos eles conseguem caminhar por cima da água. Isso é graças às ligações químicas, falaremos disso mais adiante, mas graças à ponte de hidrogênio, que é uma das ligações mais fortes que tem, e aí ela consegue unir e criar tensão suficiente para que a agulha ela fique e alguns insetos consigam. Aqui a gente vai tentar fazer uma experiência agora, que é colocar um pouquinho de detergente na água. Isso. Mesmo mexendo de longe, percebe que a agulha afundou. O que é que acontece? O detergente ele possui moléculas polares e apolares. E aí nisso ela acaba quebrando as pontes de hidrogênio e aí nisso, ou enfraquecendo essas ligações, permitindo que a agulha afunde. Foi necessário a gente mexer um pouquinho para que o detergente ele dissolvesse um pouco na água. E agora a gente vai para outra experiência que eu acho muito mais legal. É idêntico a fazer bolhas de sabão. Perceba que tem uma pequena película
Se você conseguir perceber, vai ter o brilhozinho. Quando se estoura um dos lados, a tensão superficial ela é forte o suficiente para poder puxar, mais uma vez, a gente estourando do outro lado. Ainda sobrou um pouco de tensão aqui, mas é por causa que essas bolhas aqui estão fazendo uma força impedindo que ela siga até o final. Mas quando você estoura, a tensão superficial é forte o suficiente. Isso aqui demonstra a força que a tensão superficial tem. Apesar da gente conseguir observar ela de uma forma bem efetiva com o experimento da agulha, isso aqui ela demonstra a força que a tensão superficial tem e como ela consegue manter os animais, alguns pequenos insetos, a agulha, em cima dela. Algo semelhante também ocorre com a tensão superficial fora da gravidade, mas isso aí meu colega Vladimir explica muito melhor do que eu. Bom, e uma comparação interessante para a gente entender como é que a tensão superficial age é a gente pensar, por exemplo, como é que a água se comporta no espaço. Né? Então, a gente pode pensar naquele ambiente de microgravidade, né, da estação espacial, né, que as coisas estão lá flutuando, né, as pessoas estão flutuando, os objetos. E a gente vê ali, por exemplo, quando eles estão manipulando a água, né, que a água ela vai formando uma grande bolha, né, que fica flutuando ali e que se mantém unida, né, com os mesmos comportamentos que a gente acabou de descrever. Uhum. Então, você vai vendo ali aquelas gotículas de água ali, vão se aglomerando, formando uma bolhona grande, né, unidas ali através da tensão superficial. Né? Então, é uma outra situação que a gente consegue observar esse fenômeno. Eu acho que os caras não podem nem ficar tristes. Imagina você chorar e a lágrima não poder cair. Ela fica lá boiando. Você não pode nem ficar triste no espaço. Todo astronauta deve ser muito feliz. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Continuaremos falando sobre algumas outras experiências sobre a água. Nosso próximo vídeo vai explicar, como meu colega Vladimir, mas por que navios e objetos mais pesados que a água não afundam, apesar de já ter rompido a tensão superficial. Então, continuem acompanhando os vídeos, ativem o sininho, sigam a gente nas nossas redes sociais e até uma próxima.